Ela desapareceu sem deixar rastros. Reis a procuraram. Exércitos morreram por causa dela. Povos inteiros foram amaldiçoados após tocá-la. E até hoje, ninguém sabe onde ela está. Durante milhares de anos, um objeto cercado de ouro atravessou desertos, guerras, impérios e destruição, deixando medo, milagres e morte por onde passava. Seu nome era a Arca da Aliança. Mas a pergunta que intriga arqueólogos, estudiosos e cristãos até hoje é: a Arca realmente existiu? E se existiu, onde ela foi parar? A Bíblia descreve a Arca como um baú sagrado construído por ordem do próprio Deus. Uma caixa feita de madeira de acácia, revestida de ouro puro por dentro e por fora. Dentro dela estavam guardadas as tábuas da lei e os 10 mandamentos entregues a Moisés no Monte Sinai. Mas aquilo não era apenas um símbolo religioso. Segundo as Escrituras, a presença de Deus acompanhava a Arca. E era exatamente isso que a tornava tão assustadora, porque onde a Arca aparecia, coisas sobrenaturais aconteciam. O povo hebreu ainda vagava pelo deserto quando a Arca foi construída. O tabernáculo, uma espécie de templo portátil, era armado para protegê-la. Ninguém podia olhar diretamente para ela, nem mesmo os sacerdotes. Ela permanecia escondida sob véus espessos, tecidos azuis e peles especiais, como se até seus próprios guardiões temessem o que havia ali dentro. Mas o verdadeiro terror começou quando a Arca passou a acompanhar os israelitas nas batalhas. No Rio Jordão, algo impossível aconteceu. A Bíblia afirma que as águas pararam de correr no instante em que os sacerdotes carregando a Arca tocaram o rio. Imagine aquela cena, milhares de pessoas observando o rio se abrir diante deles. Não era apenas fé, era medo. Era o sentimento de estar diante de algo que não pertencia completamente ao mundo humano. Depois veio Jericó, uma cidade cercada por muralhas gigantescas. Durante 7 dias, os israelitas marcharam ao redor da cidade carregando a Arca. Então, no 7º dia, as trombetas soaram e as muralhas caíram, sem catapultas, sem explosões, sem explicação. Mas os acontecimentos mais sombrios ainda estavam por vir. Em uma guerra contra os filisteus, a Arca foi capturada. Parecia o fim. Parecia que o símbolo mais poderoso de Israel havia sido derrotado. Mas naquela mesma noite, algo estranho começou a acontecer. Os filisteus colocaram a Arca dentro do templo do deus Dagom. Na manhã seguinte, a estátua do deus estava caída diante dela. Eles levantaram a imagem, mas no outro dia, Dagom apareceu novamente no chão, desta vez quebrado, decapitado, como se alguma força invisível tivesse esmagado a divindade pagã durante a madrugada. E então vieram as doenças, pragas, tumores, morte. Cidade após cidade começou a sofrer calamidades inexplicáveis. Os filisteus ficaram apavorados. Eles perceberam que não estavam lidando com um simples objeto de guerra. Então decidiram devolver a Arca. Mas até entre os israelitas o medo permanecia. Em Bet-Semes, homens curiosos ousaram olhar dentro da Arca. Segundo o relato bíblico, muitos morreram naquele mesmo instante. A partir dali, a Arca passou a ser vista não apenas como sagrada, mas como perigosa, algo que ninguém deveria tocar levianamente. Anos depois, o rei Davi levou a Arca para Jerusalém em meio a celebrações. Mas durante o transporte, um homem chamado Uzá tentou segurá-la quando os bois tropeçaram. Ele apenas tentou impedir que a Arca caísse, mas a Bíblia diz que no mesmo instante, Uzá morreu. E até Davi ficou aterrorizado, porque parecia existir uma força invisível protegendo aquele objeto. Mais tarde, o rei Salomão construiu o grandioso Templo de Jerusalém, e no lugar mais sagrado de todos, o Santo dos Santos, a Arca foi colocada. Ali, ela desapareceria pela última vez da história bíblica. Então,
veio o ano de 587 a.C. O Império Babilônico invadiu Jerusalém. O templo foi destruído, a cidade queimou e a Arca da Aliança sumiu, sem vestígios, sem registros confiáveis, sem respostas. Desde então, o paradeiro da Arca se tornou um dos maiores mistérios da humanidade. Alguns acreditam que ela foi destruída pelos babilônios. Outros dizem que sacerdotes a esconderam antes da invasão. Existe ainda uma teoria famosa que afirma que a arca foi levada secretamente para a Etiópia. Até hoje, uma igreja na cidade de Axum afirma guardar o verdadeiro objeto sagrado. Mas existe um detalhe assustador. Apenas um único guardião pode vê-la, e ele permanece isolado pelo resto da vida, protegendo o suposto artefato. Ninguém mais entra, ninguém mais toca, ninguém mais confirma. Outras teorias afirmam que a arca estaria escondida sob Jerusalém em cavernas secretas, ou perdida em algum lugar desconhecido do Oriente Médio. O fato é que nenhuma escavação conseguiu provar nada. E talvez isso nunca aconteça, porque quanto mais o tempo passa, mais a arca parece deixar de ser apenas um objeto histórico e se transformar em algo quase lendário. Mas existe uma pergunta ainda mais perturbadora. E se a arca realmente for encontrada um dia, o que aconteceria? Seria apenas uma peça arqueológica ou algo capaz de despertar novamente o mesmo temor descrito nas páginas antigas da Bíblia? Talvez o maior mistério da arca não seja onde ela está, mas porque tantas histórias sobre ela carregam medo, morte e poder sobrenatural. E talvez seja exatamente isso que mantém sua lenda viva até hoje. Porque algumas relíquias parecem não pertencer apenas ao passado. Elas parecem esperar silenciosamente. Se você gosta de histórias bíblicas profundas, mistérios antigos e conteúdos Dark Gospel, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos.